Olá, Pedro! Olá, Mia! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje fui eu a primeira. Hoje foste tu a primeira. Tive mesmo que me esforçar. Sim, antes de mais, obrigado a todos os que já nos mandaram mensagens. E tem sido muitas pessoas a dizer que já compraram o livro Inspiração para uma Vida Mágica na pré-venda. Yeah. Sim. Muito fixe. Sim, bom, não é? Sim. Sim, fico muito contente. Sim, obrigada por isso. E quem ainda não reservou o seu exemplar em pré-venda, exemplares que serão autografados e estamos quase aí a lançar a surpresinha também para quem comprar o livro em pré-venda, não é? Sim. Yeah. Sendo que se muitas pessoas comprarem o livro em pré-venda, nós vamos ter mais exemplares para autografar, vai ser espetacular. Não me importa. Não, também não me importa, é um daqueles bons problemas. Não é? Sim, acho que sim. Mas olha, sobretudo, uma coisa que me agrada quando em muitas das mensagens que nos enviaram ou colocaram nas redes sociais a dizer que tinham encomendado o livro, acho que não era só o dizer eu encomendei o livro, é muitas pessoas mostrarem que fazem isso com satisfação, não só pelo livro, como pelo nosso projeto do IVM, como em ligação com o podcast. Fica assim uma sensação de ligação, não é? Sim, assim, fica uma sensação de comunidade até, acho que, sim. que é muito agradável. Okay? Por isso, obrigado a todos que estão a dar esse passo. E quem ainda não deu, pode dar-lo agora. Estão links em todo lado, incluindo aqui nas notas deste por uns momentos pensei que ias dizer que ainda não deu esse passo é uma batata podre. Que é isso que às vezes quando nós estamos a brincar aqui em casa, quando dizemos assim, quando eu chamo os miúdos para a mesa e digo agora todos para a mesa, a última a chegar é uma batata podre, que é uma brincadeira de incentivo. Sim, boa. Em sueco diz-se é um burro. Mas isso não é tão engraçado como uma batatinha. Mas sou mais simpático em sueco, mas também não é. Pronto, anyway. Sim, por acaso em português não fica assim muito simpático, pelo contrário. Como se batata podre fosse simpático. Não, mas é uma batatinha. Imagina-se uma batatinha assim. Tá bem. Anyway, o livro está em pré-venda. O livro está em pré-venda. E hoje nós estamos interessados em ter aqui no podcast uma conversa que nós, na realidade, já começamos antes entre os dois e que achamos que é uma conversa que pode ser muito útil para muitas pessoas que nos estão a ouvir e que lidam com uma certa e determinada pressão imposta exteriormente, de que nós vamos falar hoje um pouco, e talvez a nossa conversa ajude a criar um pouco daquelas sensações de que nós tantos falamos, de serenidade e de leveza, em relação a aspectos de desempenho e de performance. Não é? E tu lembraste de uma história que é tua e que pode ser aqui um bom ilustrador para nós entrarmos nesta conversa. Eu tinha uns 7, 8 anos e decidi ir com uma amiga para uma aula de dança de salão. E aquilo era um grande passo para mim, porque só fazer uma coisa nova para mim era totalmente fora de zona de conforto, quase na zona de pânico. E lá fui eu à aula e lembro-me, isto aqui eu me lembro, né, que a sala era assim muito grande, era mesmo um ballroom, assim, mesmo grande. E para começar, então, naquele dia decidiram que as meninas iam pedir aos meninos para dançar. Ainda era muito dividido assim tradicionalmente. Portanto, num lado, assim no lado mais comprido da sala estavam as meninas e do outro lado em frente estavam os meninos. E eu lembro-me de ver aquela distância, aquele chão entre as meninas e os meninos como se fosse um caminho mesmo longo. E era a primeira vez que eu estava lá e eu fiquei paralisada ali no meu lugar. E todas as meninas foram assim a correr para escolher o rapaz que elas queriam. E eu não fui. Eu comecei a andar e eu estava assim um bocadinho atrás das outras e a andar ia entrando na zona de pânico. E a minha zona de pânico chegou quando eu estava ali no meio. Eu lembro-me como se estivesse ali no meio da sala, quase a fazer xixi nas calças. Não fiz xixi nas calças, mas comecei a chorar muito, porque o pânico era tal, era brutal. Vem o professor,
era muito simpático e as mensagens era não chores, deixa lá disso, isso não é nada, vais-te divertir, e era assim muito, vais superar, vá lá, não é? Estava-me assim muito a dar incentivo e esforço. E eu, na realidade, o que eu queria mais do que outra coisa era alguém a dizer-me que eu não precisava de fazer aquilo, que não era assim tão importante. Se quiseres podes ficar só a ver, Se quiseres ou podes podes ir ficar embora. ou podes ir embora. Alguém que me tivesse dado hipóteses sem ser enfrenta os teus medos, enfrenta este desafio. O que é que aconteceu? Nunca mais voltei ali a... Mas e naquela situação em particular? Chegaste a ir ter com um menino para dançar? Não, o que aconteceu foi, ele chamou um dos meninos mais velhos que já tinha dançado muito tempo e juntou-nos. Portanto, ele ajudou-me nesse... Tipo, ele salvou-te ali. Salvou-me ali nesse sentido. E claro que, não é... O que eu estava a pensar é que nós vivemos muito, a nossa sociedade está toda montada à volta dessa ideia de temos que superar os nossos desafios. A superação é muito valorizada. E eu questiono isso. Eu não questiono isso, a validade disso em algumas situações e que possa ser mais útil para algumas pessoas, mas para outras talvez não seja esse o seu caminho. E claramente para mim não foi, que nunca mais voltei para lá e nunca mais tentei. Eu gosto de dançar, acho aquilo engraçado, mas nunca mais voltei para aquela experiência. Também tenho outras histórias parecidas em que estava a experimentar algo novo, estava a entrar na minha zona de pânico e a única coisa que me fizeram era incentivar, deixa lá, não faz mal, vamos embora. Não é? Em vez de realmente dar espaço àquilo e em vez de me ajudar a perceber porque é que aquilo me estava a acontecer e se calhar este entender, este aceitar, este espaço empático de eu ter espaço para sentir o que estava a sentir, teria sido necessário para eu com consciência fazer as minhas escolhas, ou continuar ou não. Mas achas que aí o problema, nessa história que estás a contar, que o problema está na ideia de superação ou no facto da superação estar associada tantas vezes a esta estratégia de enfrenta o medo, vai mesmo com medo, atira-te? Para mim é a segunda coisa que estás a dizer. Porque há outras estratégias para a superação. É isso que estava a dizer aqui. Para mim, para eu superar aquele medo, eu teria precisado de outra abordagem. Se calhar precisavas de mais tempo, se calhar precisavas de muito mais tempo, outra validação, outro reconhecimento, outra segurança. Né? E é por isso que acho que ficamos tão... esta energia muito de superação, lá está, para algumas pessoas é ótimo, é isso mesmo que as faz andar para a frente, outras só se assustam. Porque se nós pensarmos aqui neste desafio, não é, que tu estavas a enfrentar, se nós falamos tantas vezes aqui no podcast na ideia das necessidades psicológicas, não é? Mediante as necessidades que são mais importantes, podem existir várias estratégias para alcançar o objetivo de, neste caso, dançar, se de facto isso fosse um objetivo teu. Porque podia não ser, se calhar tu só foste para fazer uma coisa nova, mas não necessariamente o conseguir dançar. Exato, eu pensei sobre isso. Eu fui porquê? Fui por causa da ligação com essa amiga, que ainda por cima era assim uma amiga popular e ela tinha-me convidado a mim para ir com ela, foi muito importante para mim cuidar disso e porque queria realmente experimentar uma coisa nova, portanto a curiosidade em relação e eu gostava de dançar e achava isso piada. Eu não fui para me tornar super competente e fazer competição de danças de salão, não é? E não foi o meu drive de ir para lá, foi um drive muito de conexão e ligação e de diversão. Porque eu acho que a ideia de superação em si, claro que ela é normalmente muito bem-vinda no desenvolvimento pessoal, né? Porque quando nós falamos em desenvolvimento, falamos na capacidade de tu melhorares as tuas competências, né? E de melhorares o teu bem-estar, etc.
E, portanto, a superação, normalmente, é o ir para além de um limite, ir para além de um resultado que eu já tinha conseguido antes, ir para além de um medo ou de um receio. Portanto, normalmente, a superação é muito bem recebida e até é tida como inspiradora, não é? É inspirador ver alguém a superar-se. Parece-me que muitas vezes não consideramos que existem diferentes caminhos e diferentes estratégias para a superação. Se calhar, para o meu caminho para a superação passa por estudar meticulosamente uma coisa antes de a fazer, não é? Se calhar o caminho para outra pessoa para a superação passa por simplesmente ir experimentar sem nenhum tipo de pressão sobre se faço bem ou se faço mal ou se os outros estão a ver ou não, simplesmente experimentar. Para outras pessoas o caminho para a superação passa por quero mostrar alguma coisa a alguém e é isso o drive principal que as pessoas têm para se superarem, não é? Para outras pessoas o drive principal de superação é o ajudar alguém, não é? Se calhar imagina, se isso fosse o teu, se calhar a superação para ti ias ajudar outra criança que estava a lidar ali com um desafio ou dançar por uma causa qualquer. E eu acho que observo muito em muitas correntes do desenvolvimento pessoal esta atração demasiado grande pela superação na marra, não é? Que tens o medo do confronto. Sim, caes 7 vezes, levantas-te 8. Sim, né? tudo que passe por, sei lá, tenho que ir falar em público e de repente sinto muito, muito medo, superar tens medo e vai na mesma. Exato. Superar também pode ser, como tenho medo, não vou e vou aprender sobre isto. Ou como tenho medo, não vou e vou pedir ajuda. Que muitas vezes isto no imediato não é visto como uma superação, pelo contrário. É tu fraquejaste perante os teus medos. Certo. E principalmente quando nós estamos a ver isto publicamente, é? Sei lá, imagina que eu te contava agora a história de olha, estive a ver um jogo de futebol e era um jogo, era super importante e estava ali toda a gente no estádio a ver e o treinador decidiu meter um miúdo de 17 anos que nunca tinha jogado na equipa. E ele entrou e era miúdo, mas viu-se que ele cerrou os dentes e foi com tudo e tal, e fez uma jogada e de certeza que para ele era assustador estar ali naquele ambiente, mas ele conseguiu. Não é? E que história inspiradora. Agora, imagina a mesma história com era um jogo importantíssimo e o treinador prepara-se para meter um miúdo de 17 anos e o miúdo diz ao treinador, eu não estou preparado para jogar agora. Neste momento isto não me faz bem. Okay? E seriam poucas as pessoas que iriam dizer, olha que inspirador. É inspirador que o miúdo esteve em contacto com as suas emoções, compreendeu que naquele caso ele poderia ter... Pelo contrário, era assim, mas esse miúdo nunca vai ser jogador. Não é? Isso é tido muitas vezes como um sinal de fraqueza. Estava-me a lembrar agora de uma história que para mim é uma história de superação da nossa filha. Não é, dela ter decidido não fazer uma coisa porque estava mesmo em contacto com as suas emoções. E quem olha assim de fora pode achar que ela perdeu uma oportunidade, porque tinha ali muita possibilidade de se destacar e de se superar, mas decidiu dizer não, neste momento tenho demasiadas coisas importantes na minha vida que ficam em causa se eu me preocupar e ficar ansiosa em relação a esta situação, portanto não vou fazer, não vou participar, né? E isso para mim é uma grande superação, não é? Uma superação de colocar um limite, ao contrário de conselhos de certas pessoas e de vontades de outras pessoas, não é? de dizer que não a oportunidades, e isso normalmente não é destacado assim. Não é? Isto não seria descrito como uma história inspiradora de alguém que se superou, quando na realidade, não sei se estás de acordo, eu acho que estás de acordo comigo, não é? Aquilo foi um momento assim de superação. Sim, olha, foi fácil dizer esse não. Sim, aqui não entraste demasiado em detalhe porque era uma história dela, mas histórias com que eu tenho lidado nas minhas incursões pelo mundo do futebol, às vezes de ouvir histórias, por exemplo, de homens, não é? Que quando eram rapazes eram muito bons e foram à seleção de não sei quê e toda a gente tinha ali uma grande pressão
sobre eles, ou uma grande expectativa de que este tipo vai ser um grande jogador e vai ganhar muito dinheiro e vai ter muita fama e vai ser espetacular. E depois eles acabam, imagina, 2 ou 3 anos depois, por deixar de jogar futebol. E isso, para quem está do lado de fora, é muitas vezes visto como um fracasso, não é? Uma promessa adiada ou um talento desperdiçado. E claro que alguns destes rapazes, depois mais tarde, né, já na idade adulta, eles olham e dizem, pá, eu perdi aqui uma grande oportunidade, e que podem carregar muita tristeza e até desenvolver mecanismos psicológicos não muito saudáveis. Mas há outros que estão encantados da vida e dizem, pá, eu não queria aquilo, eu não me sentia bem, eu sentia mal-estar físico com aquela pressão. O melhor dia de sempre foi quando eu disse, não vou jogar mais. E claro que essas histórias... Quando eu superei os meus medos de dizer já chega... Já chega, exatamente. Claro que essas histórias normalmente não são... Porque é que eu acho que nós podemos ter algum receio até social de falar muito sobre estas histórias? Porque nós temos medo que, se nos ligarmos a estas histórias, estamos a convidar a nós e aos outros a desistir. Estamos a baixar o standard. E claro que nós acho que podemos afirmar que na raiz destas histórias, na raiz destes movimentos, está o velho conceito da autoestima e do valor próprio. Que é, se eu acreditar que o meu valor é independente dos meus resultados, pá, eu fazer ou não fazer, ir dançar ou não ir, tem mais a ver com faz-me sentir bem, né? E não tanto com quem é que eu sou. Não é? Porque isso é que gera ali depois esta obsessão pelo não me faz sentir bem, mas tenho de conseguir, que é para provar que sou aquela pessoa. E acho que muitas vezes, é isso que mexe comigo muitas vezes nestas mensagens, é a forma como se fala sobre isso, se tu não fizeres, não tens o valor que poderias ter que se fizesse. Sim, não foste a melhor versão de ti próprio, certo. Ou coisa do género. E acho que é essencial na sociedade em que nós vivemos, e quem tem filhos, ajudar os filhos a perceberem que eles tenham o mesmo valor, independentemente de superarem os seus medos e desafios ou não. É muito fixe superarmos desafios, é divertido, devemos celebrar superação. Não fazê-la depender, não fazer o nosso valor depender dela. Não sentes que quando tu dizes isso, alguém sendo confrontado com esta mensagem pode perguntar, Mia, mas então o meu filho tem medo de atravessar a rua, eu não vou incentivá-lo a aprender a atravessar a rua, a olhar e depois a ganhar confiança para, ok, eu já vi que não é nenhum carro, agora posso atravessar. Ou o meu filho tem medo de responder na escola quando fazem perguntas, então eu não vou incentivá-lo a superar esse medo, senão na vida dele ele nunca vai conseguir falar. Depende de como que fizeres, depende se a tua comunicação de alguma forma insinua que ele não tem valor por ter aquele medo, ou é uma genuína tentativa de entender o que se passa de lado dele e ajudá-lo a conseguir algo que realmente é essencial e necessário na vida dele, porque atravessar a rua é essencial. Ganhar... Pode não ser, ele pode viver a vida toda sem nunca atravessar a rua. Ganhar campeonatos de ténis não é essencial. Pois, ok. De qualquer modo, mesmo assim, eu posso achar que quero incentivar o meu filho a ir ao treino de ténis e posso fazê-lo fazendo essa diferenciação. Como é que é a minha comunicação? A minha comunicação tem a ver com o reconhecimento do que ele sente e precisa e procurar utilizar isso para falar com ele sobre ir ao treino, ou tu não vales nada, estás sempre a desistir, és um perdedor e se não assumes compromissos e não levas para a frente, as pessoas não sei o quê, não é? São duas situações muito diferentes. Há aqui um paradoxo, não é, que é mesmo interessante, que é quando nós retiramos essa pressão, não é, e quando alguém entra no paradigma mental de fazendo ou não fazendo, eu tenho o mesmo valor, não é? Estando em cima do palco a fazer uma palestra para 3.000 pessoas, ou não sendo capaz de subir ao palco porque fico muito nervoso e engasgo-me, o meu valor é igual. Não é? Claro que há aqui uma dimensão prática, que é... Tenho uma experiência diferente. Tenho uma experiência diferente e há coisas que eu vou viver conseguindo fazer isto e há coisas que eu vou viver não conseguindo fazer isto. Mas deixa-me só acabar. Há aqui um paradoxo que é, se nós
se nós nos conseguimos libertar desta tensão, o paradoxo é que fica mais fácil correr o risco. Fica mais fácil atravessar e ir lá ter com o menino se eu não achar que isto... É essa que é o grande paradoxo, não é? Quando eu sinto que o meu valor não depende daquilo, não está tanto em jogo, não é? Posso fazer com mais serenidade e leveza. E é isso que vejo a toda hora, isto acontecer, a realização de que ok, o meu valor não depende disso, é como se com essa realização nasce uma coragem, porque there's nothing at stake, tipo, o meu valor não está em jogo aqui. Então o que é que aquele senhor professor que foi ter contigo naquela história, o que é que ele te podia ter dito que era mais alinhado com esta visão? Primeiro, podia ter havido uma preparação maior, não é? Como para uma miúda, a conexão ali, sentir-se segura era muito importante, não era só, tipo, agora escolhe ali um rapaz. O que é que ele poderia ter, mesmo não tendo feito isso, o que é que ele podia ter feito naquela situação? Quer dizer, parece que isto está a ser difícil para ti. Queres-te sentar aqui um bocadinho ao lado e só ver hoje e depois para a próxima vez te sentes melhor? Ou depois tu decides quando queres participar. Sim. Por exemplo, não é? Depois há outras questões em que há mais ir ao dentista, ir ao médico, levar uma pica. Portanto, há diferentes medos e diferentes situações. Agora, a nossa comunicação pode sempre ser de validação, mesmo quando uma coisa tem de ser. Não é? Eu posso sempre validar a tua experiência, sempre. Não é? Há sempre essa possibilidade. Eu posso dizer que, olha, vais mesmo que tomar esta injeção, é importante para a tua saúde. Eu vejo que é horrível para ti, que é muito difícil, que te sentes muito inseguro. E pronto, e vamos fazer na mesma, não é? O que acontece também normalmente, com mais um bocadinho de paciência e validação, a criança acaba por dizer que sim, de qualquer modo, não é? Só que não temos a paciência necessária para esperar, e às vezes eu sei que há momentos em que nem é possível esperar. Anyway, no geral, conseguimos sempre fazer isto. Eu acho que a questão da superação, não é? Muitas pessoas, quando estão a enumerar quais são os seus valores, quais são as coisas mais importantes para si, falam, sei lá, da honestidade, ou do amor, ou da família, e há pessoas que utilizam a palavra superação enquanto um valor. É um valor na minha vida. É superar-me constantemente, fazer sempre melhor. E eu às vezes, quando ouço isto, digo assim, claro, eu também consigo perceber em certas áreas da minha vida onde eu tenho uma certa obsessão pela superação. Por exemplo, eu vou correr, não é? Sabes, vou correr muitas vezes, há anos que eu corro. E há sempre ali, eu olho para o relógio, por exemplo, sei lá, há um mês fiz 10 km em X minutos e agora vou fazer outra vez os 10 km, a minha vontade é de me superar, é fazer melhor do que fiz há um mês. Só que eu acho que isto também acho que vem com a maturidade ou com a idade, e nem descobrir se uma coisa traz sempre a outra, mas é às vezes ser um pouco mais gentil e perceber que hoje faz sentido superar-me, tenho recursos para isto, é mesmo isto que eu quero, ou se calhar hoje só quero relaxar e usufruir. Ou se calhar estou a fazer isto porque depois quero pôr nas stories a dizer que superei, se isso for o principal drive, não é? Certo. Vale a pena questionar isso. Vale a pena questionar, porque com esta atitude constante de superação, também vem muitas vezes uma atitude constante ou um resultado constante de desgaste, que estou em desgaste, até porque quando a minha atitude é constantemente de superação, às vezes nem há muito espaço para celebrar, porque ok, agora melhorei, mas para a próxima tenho que melhorar outra vez, e depois mais, e depois mais. Sim, e acho que isso é importante, estás a dizer, da palavra celebração, é mesmo importante mesmo propondo esta reflexão sobre qual é o principal, quais são as principais necessidades por detrás e as histórias que contamos por detrás da superação. E todos nós, acho que concordamos que quando sentimos que nos superamos é uma boa sensação, ficamos felizes. Então, se estivermos com medo e muito receio e muitas dúvidas antes e conseguimos na mesma, é espetacular. É mesmo também nos permitirmos celebrar isso. Acho que é muito importante. A proposta aqui não é
agora não te podes armar quando fazes um tempo na corrida com o qual ficaste mesmo contente. Claro que devias poder mostrar isso, claro que devias celebrar isso, e claro que eu quero celebrar isso contigo. Agora, o meu red flag, não é? A minha bandeira vermelha, é quando tu ages como se o teu valor dependesse disso. Mas acho que fica clara essa diferença. Sim. Repara como há aqui coisas que são subtis e que resultam nesta programação para a superação, não é? Eu, por exemplo, estou na escola e recebi um teste e tive 70%, acho que. E depois, no mês a seguir, eu tenho faço outro teste e tenho 80%. E se eu disser a alguém, olha, eu no mês passado tive 70% e agora tive 80%, que bom, não é? Porque estás a melhorar, estás-te a superar, provavelmente estás a estudar ou estás a fazer, que bom, não é? A primeira coisa que a pessoa recebe, parabéns. Agora, imagina ao contrário, eu o mês passado tive 80%, agora tive 70%. Pá, o que é que aconteceu? Não, tens que te fechar, o que é que aconteceu? Por acaso a média é igual. Sim, exato. Por acaso a média é igual. Mas há uma programação subtil para nós celebrarmos mais os avanços do que os recuos. Os recuos são muitas vezes vistos como problemáticos, não é? Por exemplo, agora estávamos a falar disto de correr. É habitual alguém dizer assim, eu há um ano fazia aos 10 km em 50 minutos, mas agora faço em 48. Mas a mesma pessoa, se disser, eu há um ano fazia em 48, mas agora faço 50, normalmente a seguir vai dizer, não tenho treinado tanto, ou magoei-me, não é? Porque parece que socialmente, quer dizer, então estou a dizer que agora estou pior do que eu estava antes, não é? O que é que aconteceu? Este tipo não está a perder faculdades? E acho que há assim um certo receio de não mostrar que estamos orientados às vezes para a superação, para melhorar. Estava a pensar nesta história da nossa filha também, não é? Porque acho que muitas pessoas que ouvem a história iam dizer, que pena, que pena. Enquanto nós conversámos sobre isso, que espetacular. Sim. Não é? E acho que há mais vezes que aquilo que parece ser um recuo, agora esta da corrida, se calhar o facto de tu fazeres um tempo pior do que antes também quer dizer que passaste mais tempo com a tua família do que antes. E é por isso que estás não é? E também olharmos para estes recuos como que podem ter como este exemplo da Liv, não é? Que foi um dizer que não e que isso também é uma superação. Deixa-me dar aqui mais um ângulo a esta história da superação. Obrigado. Que é, nós aqui estamos a falar mais de autossuperação, que é eu melhorar, de ser orientado para a melhoria contínua, procurar fazer hoje mais do que aquilo que fiz ontem, não é? Que em si esta ideia, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir vão dizer, sim, ok, mas isso é uma ideia base do desenvolvimento pessoal, ser hoje mais do que era ontem. Só que a ideia em si, ela contém alguns problemas, porque eu hoje não sou a pessoa que era ontem. Portanto, mesmo esta comparação de, eu hoje sei ser melhor do que era ontem, ela nem sempre faz sentido, porque ontem eu tinha circunstâncias diferentes, tinha recursos diferentes, etc. E agora, criar aqui um ângulo diferente. É quando nós não só estamos a falar de autossuperação, como também falamos da superação do outro, não é? Porque muitas destas histórias, as histórias de superação, são muitas vezes, não é uma história incrível de superação de um tipo, que fez e aconteceu e virou e não sei o quê, e depois conseguiu ser o tipo 1 milhão no ranking mundial. A história da superação muitas vezes é sobre o tipo que ganha. É sobre a rapariga que contra todos os prognósticos conseguiu surpreender toda a gente e ser campeã, ou montar a sua empresa e tornar-se uma CEO de top, ou isto ou aquilo, ou tornar-se um grande artista. Muitas vezes a superação também é a superação por comparação com. Isto para mim, eu às vezes até fico mesmo assim mesmo, como é que se diz? Fico com os pelos eriçados, porque que é não conseguir compreender que isto matematicamente não faz sentido. Nós estarmos a dizer que bom é tu seres o maior, não é? E nós já muitas vezes fomos aqui buscar assim, aqueles grandes exemplos, ou tens que ser como o Cristiano Ronaldo, ou tens que ser como este ou como aquele.
porque ou tens que ser como a Oprah, ou tens que ser, que são sempre, assim, são os casos extremos, porque se é isso que tu vais realmente celebrar, então tu estás-te a preparar para celebrar Muito pouco. muito pouco, né? E para criar condições para nunca realmente poderes beneficiar desta superação, porque não, quer dizer, pois, não, epá, muito bom que conseguiste então fazer os 10 km em 48 minutos. Sim, mas os gajos da elite fazem menos de 30, não é? E nós muitas vezes, e eu vejo isso é um problema sério do movimento, de uma parte do movimento de desenvolvimento pessoal. Quer dizer às pessoas que é veicular as ideias da excelência e do criares o teu legado e de te tornares memorável para as outras pessoas, que é, nós estamos a criar condições para só um punhado de pessoas realmente poder experienciar isto. E estamos a criar condições para as outras pessoas todas sentirem-se insuficientes. Sentirem-se suficientes, que não são tanto como os outros, por comparação com... A proposta aqui, no fundo, é encontrar mais coisas de superação para celebrar, né? Uma coisa de superação pode ser uma mãe ir ao retiro à Índia comigo. Pá, eu digo-te, para muitas das mulheres que foram comigo à Índia nos retiros, deixar os filhos com os maridos e deixar ir e não estar ali a controlar tudo, foi uma grande superação. Isso é uma superação. Dizer que não há uma oportunidade, que toda a gente acha que é uma grande oportunidade de carreira, por exemplo. O dizer que não pode ser tanto uma superação como aceitar aquele lugar como CEO. Dizer que não ao lugar também pode ser uma prova de superação para algumas pessoas. Não é só agora eu sou o CEO desta empresa com tanto sucesso. O dizer que não também o pode ser para aquela pessoa. Repara que muitas vezes a superação também passa, a superação inspiradora, também passa muitas vezes por histórias em que nós ultrapassamos uma grande adversidade. Pessoas que lidam com uma doença, que lidam com um acidente, não é? Que lidam com uma experiência qualquer onde a probabilidade de conseguir alguma coisa é mínima, de sobreviverem ou de ganharem, ou de lançarem um livro e se transformarem num best-seller. Situações onde alguém enfrenta uma grande adversidade ou lidou com probabilidades muito baixas. Isso normalmente é inspirador, é destacado. Claro. Só que às vezes também nos esquecemos de a razão pela qual nós estamos a destacar esta pessoa é exatamente porque a maior parte das pessoas não conseguiu fazer isto. Caso contrário, não havia destaque nenhum, não é? E às vezes esquecemos que, ao estar a promover muito, nós podemos deixar inspirar por estas histórias e dizer assim, uau, esta pessoa se calhar fez... E podemos celebrar com essa pessoa. Podemos celebrar, mas o celebrar não precisa de vir acompanhado, toda a gente devia fazer também. Certo. Ou se esta pessoa consegue, todos conseguem. Porque isso muitas vezes é criar condições para que pessoas que estão a viver experiências diferentes, de repente, por comparação, se sintam perdedoras, não é? Que é, pois eu devia lidar com a minha doença de uma forma mais positiva, como aquela outra pessoa. Ou eu devia ter conseguido transformar, sei lá, lancei o meu negócio e correu mal. E em vez de eu dizer, pronto, olha, vou ser uma pessoa que durante a vida não vai provavelmente ter muita abundância financeira. Não, eu devia ter continuado a lutar como aquela outra pessoa. É curioso, não é? Como algo que inspira muito também pode causar muita dor. Sim. Né? E acho que é isso que também queremos chamar aqui um bocadinho de atenção. É isso, essa consciência disso, que uma história inspiradora para algumas pessoas não vai ser, mas vai ser algo ao contrário. Sim. Não é? E que essa pessoa que não se sente inspirada a lutar mais, não tem menos valor do que aquela que quer lutar muito para... E pensei nisso no outro dia porque vi aquele programa do Bruno Nogueira, o Tabu, e vi o episódio que tinha pessoas com doenças incuráveis e estava a pensar precisamente disso, que havia algumas pessoas que estavam a encarar aquela doença de uma forma muito positiva e eu acredito que e elas também estavam a dizer que gostavam de inspirar outras pessoas com doenças incuráveis, com o seu exemplo, e acredito que o vão fazer. E também acredito que algumas pessoas vão olhar para aquilo
e sentirem-se ainda mais cocó. Sim. Porque eu não estou a conseguir. E uma coisa que eu gostava de destacar nisso é que precisamos de fazer isso precisamos de mais apoio nesse processo de inspiração. E acho que isso aí no desenvolvimento pessoal falhamos muitas vezes, que as histórias inspiradoras muitas vezes são histórias individuais, né? Não são histórias se calhar agora a questão da Ucrânia, ao olharmos para o povo ucraniano, está ali a ser uma inspiração. Gostava de ver isso mais, né? Tipo, ok, aquelas pessoas estão... Eu não estou a conseguir neste momento, mas não chega. Eu vou ver outra pessoa que está a conseguir, né? Há pouco eu estava-te a falar do nosso filho que está no 8º ano e estava a ler a história trágico-marítima. E eu estava-te a explicar o que era aquele volume, que é uma compilação de histórias do século XVI. Ele, entretanto, já me fez a apresentação que vai fazer. É uma compilação de histórias do século XVI de naufrágios e de histórias marítimas que correram muito mal, em que morreu toda a gente e além disso, algumas das histórias têm também alguns relatos da violência também daqueles tempos. E eu estava a pensar que nós normalmente contamos a história do Bartolomeu Dias, que conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança, ou do Vasco da Gama que chegou à Índia, e nem sempre falamos da probabilidade, não é? Estas pessoas fizeram isso e os outros todos morreram, não é? Sim, e que as outras pessoas que foram antes deles eram igualmente corajosas. Sim, e os que foram depois, e mesmo depois deles terem feito aquilo não conseguiram fazer, eram igualmente corajosas. Eram igualmente corajosas. E claro que eu acho que dá para entender qual é também o problema ou os problemas associados a esta abordagem que nós estamos aqui a propor, que é uma abordagem que é mais humana e eu acho que até é intelectualmente mais honesta, que é demonstrar que há muitos caminhos para a superação e que às vezes dizer, eu não consigo, é em si um ato de superação. O maior problema associado a isto é que isto pode ser rapidamente confundido com um baixar de standards, sim, que é com desistir, apagar. Sim, e com uma certa atitude cínica, nada interessa, nada tem valor, tudo é igual, fazer ou não fazer, conseguir ou não conseguir é igual. E não é isso que nós estamos a propor, porque cada indivíduo sabe-se para si qual é a minha preferência, não é? Qual é a experiência que eu gostaria de ter, ou onde é que eu quero colocar a minha atenção. E para alguns, de facto, o conseguir é a experiência que procuram, não é? E algumas pessoas querem mesmo estes exemplos e este incentivo para outra criança ali no meio do chão, naquela sala. Se calhar aqueles incentivos seriam mesmo a estratégia certa. Não era para mim. Sim, eu tenho, claro que assim, na minha vida tive alguns momentos onde eu senti muito, houve aqui uma superação espetacular, eu superei-me, tive muito medo ou tive muitas dúvidas, só que depois consegui-me agrupar e dizer é isto que eu quero e fui e consegui que acontecesse. E claro que isso também às vezes vem, há assim uma injeção de matéria química muito agradável, de uau, e são sensações incríveis. E às vezes até nos podemos viciar nisso, que é quero ter constantemente esta sensação. Quando nós usamos o nosso microscópio interno, não é? E procuramos ver assim com mais detalhe exatamente o que é que está a acontecer lá dentro, acho que podemos perceber que há muitas outras formas de conseguir isto e umas vezes vai ser através de superação à bruta, que é vou confrontar o meu medo, outras vezes vai ser através de dar um passo atrás, outras vezes vai ser através de pedir ajuda, outras vezes vai ser através de isto não me interessa, eu não quero dançar, não quero. Não vim aqui por causa dos meus pais. Pensei que ia ser... Eu ainda hoje estava numa sessão de uma das certificações em coaching que estamos a fazer com a Life Training. E eu estava a falar sobre o valor, sobre o tentar. E que, quando eu comecei a fazer coaching, tinha um preconceito negativo muito grande em relação ao tentar. Mas quando alguém dizia, vou tentar, mas vais tentar ou vais fazer? Não é? Tentar é falhar com honra. Tentar é falhar com honra, não é? Que é tentar não pressupõe superação. Pelo contrário, vou tentar ir a dançar. Então, mas vais tentar ou vais fazer? Não é?
E eu hoje em dia tenho uma atitude muito mais calma em relação à tentativa. Porque às vezes há coisas na nossa vida que é mesmo só para tentar. Tu podias dizer, olha, pá, vou tentar ir à aula de dança. Como é que correu? Pá, não consegui. Ok, tudo bem. Fazes outra coisa. Ah, não, mas fiquei triste. Ficaste triste porquê? Ah, porque eu queria mesmo conseguir. Ah, ok. Há outra coisa que possas fazer diferente? Achas que gostavas de ir outra vez? Com calma, sem ser não, tu tens que conseguir, tu tens que ir lá, não podes ficar assim. Como é que é? Once a quitter, always a quitter, não é? Essas coisas. Se desistires uma vez, vais ser um desistente para sempre. Esse tipo de informação é tão agressivo e cria, isto é a minha experiência, eu acho que isso cria mais malefício do que benefício. E quando nós educamos alguém com estes princípios, ou vamos para o mercado vender estes princípios de forma assim muito agressiva, às vezes nós estamos a lidar com a nossa própria dificuldade, não é? Enquanto pais, ou enquanto instrutores de desenvolvimento pessoal, ou líderes de equipas, ou outra coisa qualquer, com a nossa própria dificuldade em lidar com as nossas não superações. E então estamos a vender esta ideia aos outros e a dizer que os outros têm que ir atrás disto, não é? Mas acho que no nosso conceito aqui de inspiração para uma vida mágica, superação também é uma possibilidade. Também uma possibilidade. Mas não é uma necessidade. E superação tem várias faces, várias formas, várias expressões, não é? Superação, lá está, superação pode dizer que não, superação pode ser desistir. Sim. Não é? Pode ser preciso muito para conseguir descobrir. É isso que é superação, quando eu preciso muito, não é? Para ter a coragem de fazer alguma coisa, esforçar-se para fazer alguma coisa. Portanto, eu acredito que há mais superação do que às vezes vemos por aí, ou admitimos, não é? Há mais superação do que parece. Sim, sim. Aqui assim, já estamos aqui a chegar ao final da conversa. Enquanto tu estavas a falar há pouco, eu lembrei-me, como me acontece tantas vezes, de um sketch dos Gato Fedorento. Que eles têm um sketch assim, muito antigo, assim, daqueles primeiros tempos do Gato Fedorento, se bem me recordo, que era que era feito pelo Ricardo Araújo Pereira, em que ele dizia que ele era um homem normal com uma vida normal. Sim. E não sei se te recordas, ele contava assim as coisas com muito entusiasmo, ele dizia, e depois o que é que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. E depois cheguei, como é que foi o dia? Normal. E eu acho que... Sim, também. Sim, que era assim, ele elevava a expectativa e depois nunca acontecia nada. Normal. Ou melhor, não é normal, como todos dizem. E o que é que comi? O mesmo de sempre. E eu acho que nós às vezes... que podemos criar, e tu começaste por dizer que isto é um impulso social, de te impelir para a superação. Que se tu disseres, o que é que tu fazes? Faço isto há quanto tempo? Estou há 30 anos a fazer a mesma coisa. Mas quê? Mas foste progredindo? Não, é igual. Mas nunca tiveste vontade de progredir, de fazer outra coisa? Não. Nunca tiveste vontade de viver o teu propósito de vida? Não sei, às vezes dá vontade de fazer outras coisas, mas ok. Pois... Tipo, não é, não. Sim. Quando, se calhar, isto é uma vida como qualquer outra e que tem o mesmo valor que qualquer outra. Ela não é como qualquer outra porque cada vida é única, mas ela tem o mesmo valor de qualquer outra. E eu acho que nós muitas vezes tiramos este tapete uns aos outros e propomos que o que interessa é tu chegares ao final com uma história de superação, não é? Quando se calhar o que interessa é chegar ao final com uma história de, eu estou bem com aquilo que é. Yeah. E se não desse tanto valor a certas coisas, não é? Esta comparação e o julgamento condiciona-nos muito. E esse período dizia muitas vezes que parece que as pessoas se esquecem que nós no futuro vamos continuar a precisar de pessoas que nos sirvam a mesa, ou que façam a limpeza, ou que só que não valorizamos isso. Certo. A não ser que isso venha acompanhado de alguma história de superação. Certo. Não é? Bom, olha, acho que nos trouxeste aqui um tema que não é necessariamente fácil, porque ele tem muitos ângulos, tem muitas faces, como tu propuseste. E eu
para mim isto não é um tema assim completamente... Eu não tenho assim uma visão completamente esclarecida em relação a isto, porque vejo quando estou a falar com os nossos filhos sobre a escola ou sobre o desporto, não é? O tipo de inputs que eu dou, às vezes eu noto que, por causa da programação que eu próprio recebi, há uma preferência por, pá, é fixe quando eles estão aqui a superar-se. O nosso mais pequenino teve ontem sozinho e ele quer melhorar no ténis de mesa e teve a treinar sozinho, ali durante muito tempo. Ele inventou uma forma de treinar sozinho. E pá, isso parece como é um ato, e ele está a fazer isto para melhorar, é um ato de superação. Não é? Ai, que engraçado, não é? Mas se calhar se fosse, eu quero, não, pronto, olha, já não quero jogar mais, se calhar isso podia ser recebido de outra forma. E então acho que talvez a nossa conversa nos ajude a nós e a quem nos está a ouvir a poder refletir um pouco. Neste caso, não é, dele, com este exemplo, podemos utilizar mais uma vez, a forma como eu comunico aí é fundamental. A forma que eu incentivo, se isso transmite que tens mais valor se te tornares melhor nesse desporto ou não. Se ver isso, se calhar vou modificar a minha comunicação, a forma como incentivo. Eu muitas vezes vou fazer palestras para empresas onde se está a fazer, por exemplo, um evento de final de ano, ou arranque de ano, outra coisa, e muitas vezes há momentos de reconhecimento. O reconhecimento é para quem? Para quem ficou em primeiro, para quem mais melhorou em relação ao ano anterior, não é? Às vezes, excepcionalmente, para alguém que não é que esteja no top, mas superou uma condição qualquer difícil, raramente olha, hoje vamos celebrar uma pessoa normal, normal, porque tu propuseste que a superação tem muitas faces e de alguma forma aquela pessoa provavelmente superou-se. Sim. Só que não da forma convencional, não é? Não da forma que nós estamos habituados a reconhecer. E, bem, talvez da nossa conversa tenha nascido vontade de olhar para a superação através destes outros prismas. Sim, e acho que se olharmos assim, desta forma, vamos ter mais oportunidades de celebrar. Boa. Daqui a algumas semanas, se calhar estamos aqui no podcast a dizer o nosso livro está no top de vendas. Se não estiver no top de vendas, vocês estão-nos a dizer que nós não temos valor nenhum. Portanto, se vocês querem mostrar que nós temos valor, têm que comprar o livro. Sim, podemos entrar nesses mapas de incongruência. Claro. Vamos estar atentos aqui às nossas histórias de superação. Está bem? É verdade. Boa. Gostei muito desta conversa, Mia. Superou as anteriores. Superou as tuas expectativas. Superou as minhas expectativas. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.